Olá, como vão? Finalmente estou fazendo um vídeo de nutrição e sistema imune, de compras na quarentena, né? Como eu venho prometendo e como as pessoas vêm me pedindo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Zita, eu sou nutricionista pelo UFV há 30 anos, com atuação ininterrupta, e sou pioneira em nutrição esportiva em Minas Gerais, com muito orgulho. E sou mestre em bioquímica e imunologia pelo FMG. Eu trato tanto casos clínicos quanto pessoas que queiram simplesmente ficar em forma, porém com saúde, né? E a solicitação tem sido fazer um vídeo ou dar algumas instruções relacionadas à nutrição e sistema imunológico. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui duas coisas importantes, tá? Uma é que um alimento sozinho, ou mesmo um conjunto de alimentos, não promovem necessariamente a cura, nem de doenças degenerativas, tá? E nem de uma doença adquirida por uma infecção, como está sendo o caso agora do coronavírus, né? O que a nutrição faz como um todo é fortalecer o sistema imunológico, assim como fortalece todas as células do organismo, né? Então é interessante que a pessoa esteja bem nutrida para ela reagir bem a um patógeno, né? Então, no caso, o coronavírus, que a humanidade não conhecia, o sistema imunológico da humanidade não conhecia, para alguns estão tendo contato, principalmente crianças e adolescentes, e não estão manifestando sintomas, estão rapidamente adquirindo imunidade. Para outros estão tendo alguns sintomas, está havendo alguns sintomas leves, e para outros estão se tornando casos graves e infelizmente muitos morrem. Não são só idosos, quero deixar isso claro, né? Pelo mundo todo tem jovens morrendo também. Os idosos são a faixa predominante, tá? Ok, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode se garantir em termos de saúde como um todo. Não necessariamente porque você quer se prevenir somente do coronavírus, e isso não é uma garantia exata, né? Mas porque você quer se prevenir de outros problemas de saúde que você já tem aí manifestados em você ou na sua família, ou que possam vir com o tempo por uma alimentação inadequada. Então a abordagem aqui vai ser em relação a uma nutrição adequada de forma geral, ok? Então, primeiro foi isso, que não existe uma promessa de cura, né? Não, se vocês lerem, tal alimento especificamente, até para falar, não, ele fortalece o sistema imunológico, um sozinho não, é um conjunto de alimentação. E o segundo ponto é que, no caso de pandemia, no caso de um vírus que o nosso organismo desconhece, a única prevenção real é evitar o contato com a pessoa infectada, ou mesmo manter os hábitos de higiene preconizados para que você não contraia o vírus, né? Então, cuidado aí ao sair para fazer as compras, observem tudo o que está sendo recomendado, incluindo o afastamento social e o isolamento de quem já estiver com algum sintoma, tá? Isso é fundamental, é uma recomendação geral das organizações de saúde, não só a Organização Mundial de Saúde, mas a Sociedade Brasileira, por exemplo, de Infectologia, né, e de Ciências. Então é melhor a gente seguir o que já se conhece como certo, evitar o contato ao máximo possível, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero enfatizar aqui o que já existe em outros áudios, em outros vídeos meus, que é sobre a importância dos carboidratos, né? Então, quando a gente tem a gente lembra que a energia principal para o dia a dia, para todas as células, seja você com peso normal, seja atleta ou não, seja obeso, seja diabético, é a glicose. A glicose é a unidade aí de energia fundamental para todas as células. Tanto é que, por exemplo, o diabético tipo 1, ele tem que usar a insulina para colocar a glicose para dentro da célula, de tão importante que ela é, né? Ok. E os carboidratos, eles vêm de várias fontes, né? Entre elas, o pão nosso de cada dia, né? Então, eu vou fazer uma recomendação aqui bem geral e lembrar a vocês
que é muito importante procurar o nutricionista, o único profissional habilitado legalmente para prescrever uma dieta. Dieta que a gente fala, gente, é o dia de alimentação. Não estou falando em restrição absurda, não, tá? Então, para você ter um equilíbrio nutricional, você saber o que você precisa dentro daquilo que você já está acostumado, né? É muito importante que haja não só um trabalho aí no comportamento alimentar, como cálculos adequados, né, para que você tenha pelo menos uma noção aí de quantidade, de distribuição, tá? Então procure um nutricionista. Nesse tempo de quarentena, nós estamos autorizados pelo CFN, né, pelo Conselho Federal de Nutricionistas, a atendermos desde a primeira consulta pela internet, ok? Então vamos lá. Sobre o carboidrato, então vamos pensar aí no café da manhã, né, e no lanche do meio da tarde. A gente tem como opção muito boa, muito adequada, o pão. Eu prefiro no meu dia a dia o pão integral, né? O pão integral ele tem a vantagem de ter 10 vezes, às vezes mais ou menos, a vitamina B1, por exemplo, que é a tiamina, é uma vitamina responsável pela digestão, pela absorção, pelo metabolismo, perdão, dos carboidratos, tá? Da glicose. O pão integral ainda tem as fibras do pão integral, as bactérias, a microbiota intestinal transforma em butirato, que é uma substância anticancerígena, tem várias funções importantes. Então é bom você lembrar disso também, tá? Você vai estar nutrindo as suas células e as células das bactérias, principalmente as que você tem no intestino, que são fundamentais para manter seu sistema imunológico funcionante, tá? Bem funcionante, digamos assim. O pão integral, né, você também pode substituir quando quiser pelo pão francês, pelo pão doce. Nossa, Nutri, pão branco, farinha branca. Gente, tem outras fibras, tem outras fontes de vitaminas do complexo B, né? De vez em quando não vai matar ninguém. Eu até comprei, porque eu estava com saudade de ver esse moreninho, eu comprei para variar, mas não é o meu dia a dia, porque eu acho até mais prático ter pães integrais em casa, tá? Mas, por exemplo, se a pessoa tem um exercício fora, que não está sendo muito o caso, mas 30 minutos, só 30 minutos para fazer uma refeição, o pão branco digere mais rápido. Pode-se usar com geleia e um suco de uva, né? Que a digestão é rápida e fornece glicose, fora que o suco de uva ainda tem resveratrol, né? Então, um lanche pré-treino aqui, ó, bem legal. Geleia com pão branco, um suco de uva, tá? E no mais, você vai na casa da sua avó, não agora, né? Mas em alguma situação que você queira, não faz mal nenhum, né? A questão relacionada ao glúten, que muita gente fica na dúvida por causa da mídia também, é só quem tem diagnóstico para doença celíaca, tá? Até a tal da intolerância ao glúten é questionável. Então, o mais importante é que o doente celíaco ele é obrigado a tirar o trigo da alimentação. Não faça isso se você não tem doença celíaca, porque você pode prejudicar outras coisas no seu organismo, inclusive faltar energia, a microbiota intestinal se modifica para pior, tá? Então vamos lá. Então os pães, coisa fácil de estocar, mesmo porque se você precisar colocar na geladeira ou mesmo congelar, né? Então vamos aproveitar e falando das compras, né? Uma opção para você que fica com medo do pão acabar, tem a opção de torradas, né? Você pode comprar torradas para poder manter aí o estoque favorável para os seus lanches. Tem a opção de tapioca como variação. Eu andei vendo muita gente substituindo os pães em geral por tapioca com medo do glúten, ok? Mas veja só, a tapioca não vai fornecer as vitaminas do complexo B e as fibras que o pão fornece. Então é uma opção para variar, tá? Inclusive aquele pré-treino que eu falei, a digestão dela justamente por não ter fibras é mais rápida, tipo fazer uma tapioca com a geleia e o suco de uva, né? É uma opção, tá? Mas é interessante ter em casa que você fica com uma reserva, né? Outra coisa para o lanche também que eu acho interessante é o wrap, né? Para poder variar. Às vezes você, no jantar você está cansado já de ter comido pão integral de manhã, pão integral de tarde, então faz um wrap
com frango e salada, por exemplo, né? É uma opção interessante. Gente, a ideia de comer de 3 em 3 horas é ótima, tá? Na verdade, você nutre os seus músculos com carboidrato, ele se estoca na forma de glicogênio e você evita a fadiga, o cansaço e evita que o próprio músculo se catabolize. Então, eu sou muito a favor, eu sempre trabalhei assim ao longo dos 30 anos, né, de carreira. Sou muito a favor de manter essa ideia de 3 horas de intervalo, 4 no máximo depois do almoço, tá? Se você fica muito tempo sem comer, acaba utilizando o músculo como fonte de energia, isso lá na frente vai te trazer consequências, tá? Para um almoço, um jantar, né, um carboidrato muito interessante é o próprio arroz. Aqui no caso eu tenho arroz integral. Não vai matar você comer arroz branco também, né? Desde que você tenha outras fontes de vitaminas e fibras, tá? Mas eu faço a opção para ele ser mais nutritivo. Meu macarrão que tá aqui, ó, ele é até branquinho, né? Nem integral ele não é, né? Mas eu tenho dos dois, tá? Para poder dar uma variada também. No almoço também, ou no jantar, é bom ter alguns tipos de verduras e legumes, entre eles outra fonte de carboidrato, né? No caso aqui, em casa, nesse momento, eu tenho a batata inglesa. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas o índice glicêmico da batata e o índice glicêmico do pão branco não é muito alto? Sim, é um índice glicêmico alto, mas a sua refeição como um todo é que conta. Então, junto com o seu almoço, por exemplo, nessa batata vai ter lá frango, vai ter fonte de proteína, fibra, salada. Então, isso diminui a velocidade de absorção da glicose. Então, o índice glicêmico da refeição é o que importa. No caso do exercício, quando eu falei de pão branco ou a tapioca com geleia e suco de uva, a ideia é realmente que a absorção seja rápida, porque a pessoa vai estar dentro de pouco tempo fazendo exercício e é bom estar com o estômago vazio naquele momento. Então, vamos voltar aqui para as refeições. Para o café da manhã e para o lanche, o que você pode usar no pão, né? Eu gosto muito de cottage, que é um queijo muito magro, ele tem 4% de gordura. Para vocês terem uma noção, o queijo normal é 30%, 40%, dependendo do queijo. O queijo frescal, ele chega a 20%. A ricota, que eu às vezes tenho também, ela chega a 15%. O cottage é 4%. Então eu dou preferência, mesmo porque a gente come outras coisas fora, né? E passando com geleia, eu tô aqui com a geleia de damasco, mas eu compro variado, fica muito bom. Outra opção para quem não gosta de cottage ou quer variar, o creme de ricota, tá? Eu compro o creme de ricota light, né? Fico falando aqui em light, gente, porque é pro dia a dia, né? Quanto menos gordura saturada, melhor. Gordura saturada é aquela que vem dos alimentos de origem animal, tá? Carnes vermelhas, por exemplo. E também do coco, estava na moda o coco, mas eu sou completamente contra, vou falar agora do óleo, daqui a pouquinho. Então, para uma refeição de lanche, pão com cottage ou creme de ricota com geleia, fica muito bom. Quantas fatias? Não sei, né? Eu não sei porque é individual. Eu como 2, mas quando eu estou fazendo exercício, quase todos os dias eu como 3, né? Então, assim, o seu nutricionista é que vai fazer esse cálculo para você, as instruções para você. Bom, é interessante também, se você não for fazer o exercício imediatamente, né, após o café da manhã, o leite, né, o leite como fonte de proteína e de cálcio, tá? Ou o iogurte. Ah, mas o leite depois que a gente cresce não precisa mais? Precisa sim, precisa sim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já ouvi, aliás, esse argumento, que o bezerro, depois que ele cresce, ele não toma mais leite, e a gente vai e toma o leite da mãe dele. Ok, com todo o respeito aos animais, o que eu quero dizer para vocês é que o bezerro, depois que cresce, ele fica pastando o dia inteiro. Então, ele consegue tirar cálcio dos vegetais que ele come, tá? Do pasto. A gente, mesmo que coma 2 tigelas de verdura no dia,
ali não vai ter nem metade do cálcio que a gente precisa no dia. Então, é prudente que tenha 2 copos de leite ou, né, no caso, o iogurte, no dia. Para uma criança, para um adolescente, para uma gestante e para uma mulher com mais de 50 anos, é interessante até 3, tá? Nós temos nos ossos as células chamadas osteoclastos, que vão tirando o cálcio ali para poder esse cálcio participar da contração muscular, de sinalização celular. Então o cálcio não cumpre só o papel de formar o osso. O osso acaba sendo um estoque. Só que esse estoque também vai esvaziando se você não preencher. Então o osso começa a se tornar mais poroso se não houver reposição. Porque além dos osteoclastos, que destroem ossos, você tem os osteoblastos que o constroem, mas ele precisa do cálcio para isso. E para você atingir a média de 800 miligramas de cálcio dia, além de ter vegetais na alimentação, você precisa de 2 copos de leite ou iogurte no dia, ok? Como eu falei para vocês, em algumas condições são 3, de preferência. E o leite de caixinha tem isso, tem aquilo. Olha, o leite de caixinha, ele é UHT, né, Ultra High Temperature, é justamente para acabar com os micro-organismos e o leite não estragar. Como a gente vive na cidade, fica fácil, né, dessa forma você obter o seu alimento. E o cálcio e a proteína estão aqui da mesma forma. Eu aconselho desnatado ou semidesnatado, né, para pessoas acima de 12 anos e para crianças que estejam obesas, tá? Semidesnatado no caso. O que ele tem gente que fala, parece água o desnatado. Parece, mas não é. Ali tem o cálcio, a proteína, a B12, fósforo, tem o que você precisa, só não tem a gordura, tá? O iogurte tem uma vantagem, gente. Aqui ele tá corado, mas eu procuro aqueles que têm o corante natural, cochonilha ou vermelho carmim, né? E o adoçante stevia ou no máximo sucralose. Se eu compro o desnatado, claro, o light ou diet. Mas a vantagem de ter um iogurte e de ter mesmo uma bebida chamada bebida láctea no dia é o fornecimento de lactobacilos, justamente para enriquecer a sua microbiota intestinal com bactérias boas, tá? Então vamos lá. Para completar esse lanche, o que vocês acham legal? As frutas, né? Então existem as opções, olha aqui, eu já tô com as bananinhas com a casca ficando pretinha, mas eu como todos os dias, é porque agora eu fiz um estoquezinho maior, porque eu tô saindo 2 vezes na semana fazendo compras para mim e para os meus pais. Então ontem eu comprei a verde, ela já tá ficando madura. Então uma banana, eu pessoalmente gosto muito da banana entre o café da manhã e o almoço, porque dá um pouco, como diz o povo, de sustância, né? Dá uma segurada aí 1 horinha antes do almoço, tá? Mas você pode também comer pela manhã, bater aí com o leite, né? Ou picar no iogurte. O mamão, né? O mamão é fonte também de vitamina A, além de ter papaína, que ajuda na digestão da proteína, e ele ajuda também no funcionamento intestinal, né? A vitamina A é aquela cor alaranjada, o beta-caroteno, é bom para a pele, é bom para os olhos e para o sistema imunológico também, principalmente na parte do sistema imunológico do intestino, tá? A manga também tem vitamina A, tem vitamina C, né? Então a gente pode variar, gente, as frutas, deve variar, né? Aqui eu tenho a pera, né? A maçã já acabou, a uva também, eu peguei as últimas aqui para vocês verem, só para vocês lembrarem que é interessante, né? Ter uma variedade de frutas. A laranja, gente, eu recomendo até para todo mundo usar 2 laranjas ao dia. Se não for de manhã, pode ser à noite, ou uma depois do almoço, uma depois do jantar. A vitamina C, inclusive, ajuda a absorção do ferro vegetal, tá? Do ferro chamado não M. Mas as laranjas têm limonenos, terpenos, substâncias que são anticancerígenas, tem muitas fibras, né? Tem gente que fala, mas laranja, um suco de laranja engorda. Não, se você precisa de 2.000, 3.000 calorias, como é que menos de 100 calorias
que vão engordar você, né? As calorias são muito relativas aí. E vitamina C. Então, 2 laranjas por dia já dão a vitamina C que você precisa no dia. E as 2 também no dia dão o ácido cítrico, que previne cálculos renais. Tá? Então, é uma boa compra também para a vida, né? Não é só para quarentena, não, né? Então, tá. Abordamos um pouco aqui o que poderia ser o lanche, mas lembrando que as frutas têm que estar bem distribuídas ao longo do dia, né? Houve vários questionamentos relacionados à frutose por causa de um equívoco de uma blogueira que falou algumas coisas que não deveria, né? Isso acontece muito, infelizmente, dizendo que a frutose pode levar a doenças hepáticas, a acúmulo de gordura no fígado. Teve trabalhos mostrando uma concentração muito grande de frutose pura em animais, mas em quantidade que é impossível da gente consumir, tá? Mesmo que a gente coma as recomendações de 3 a 6 frutas ao dia, a gente não vai conseguir chegar no nível de frutose que vai acumular gordura no fígado. Mesmo porque a frutose, por ser um monossacarídeo, e o organismo não consegue utilizar, o fígado a converte em glicose para que a gente consiga utilizar como fonte de energia, tá? Então esqueçam definitivamente essa história de que comer frutas pode levar a problema hepático. Preocupe-se mais com excesso de álcool, excesso de açúcar, tá? E também medicamentos, no caso, né? E excesso de gordura na alimentação. Então eu vejo muita gente deixando de comer frutas, mas comendo carnes vermelhas, bacon, né? Isso é contraproducente. O excesso de gordura saturada pode provocar inflamação celular, inclusive isso sim levar a uma esteatose hepática. Eu tenho um vídeo aí no YouTube que vocês podem ver sobre gordura saturada, uma palestra que eu dei na UFMG, tá? Sobre o receptor TOL4, procurem lá. Continuando aqui uma refeição, então a gente passou aí pelo café da manhã, pelas frutas distribuídas ao longo do dia, né? Eu cheguei a dar uma pincelada no almoço, falando do carboidrato, né? E do jantar. Aqui tem os tubérculos, né? Lembrei vocês que ou batata, ou inhame, ou baroa, ou batata doce, para variar, né? Então o grupo C vai estar presente, mesmo que você tenha um arroz. A questão é só equilibrar as quantidades, tá? Então, o que é muito bom também para complementar uma refeição? Então, a gente está falando aqui do carboidrato, né? É importante também ter os legumes coloridos, né? O grupo B. Então, eu dou um exemplo aqui da cenoura, que tem a vitamina A, da mesma forma que o mamão tem a vitamina A. Você pode variar com a abóbora, por exemplo. E o brócolis, que é muito fácil, inclusive, de armazenar, gente. Eu vou dar uma dica prática aqui. Você pode comprar a cabeça de brócolis e despedaçar em florzinhas, né? Eu uso mais a faca para isso. Você pode comprar, por exemplo, 2 cabeças de brócolis e uma delas, essa que eu estou usando no dia a dia. A outra, eu cortei em florzinhas, em raminhos e guardei numa vasilha no congelador. Eu lavei, né? Passei uma água corrente e guardei no congelador, uma vasilha bem fechada. Isso é bom por quê? Porque tem um dia que não tem folhas, igual hoje aqui em casa. Eu estou uns dias sem folhosos, tá? Mas eu tenho um verdinho, eu tenho brócolis. Se esse aqui acabar, eu tenho um no congelador. Essa é uma ideia até para o dia a dia mesmo, porque às vezes as pessoas chegam no final do dia e falam, nossa, e agora? Eu tenho que comer alguma coisa. Ou no almoço em casa, no sábado, falou, não vou fazer hoje compras. Então tem brócolis no congelador. Final de semana, por exemplo, a pessoa faz um macarrão com um atum, né? Atum ao molho de tomate. Nossa, Nutri enlatado, gente, mata menos que o óleo de coco e o bacon que vocês estão vendo por aí, tá? Não vai ter tanto problema assim, não. Mas é bom para variar. E você tem uma proteína, né, de alto valor biológico. E é gostosa, né? O atum ao molho de tomate no macarrão. E o brócolis. Pronto, olha que refeição ótima, tá? Bom, aí no almoço, então, legumes coloridos. Aqui não tem também, mas tem a beterraba. Então, hoje tá meio pobrezinho aqui em casa. Tem a cenoura e o brócolis, mas para mim tá sendo o suficiente, né?
O grupo A, que são as folhas e alguns alimentos com menos valor calórico ainda, que os tomates, né? Pimentões, né? E procurem mais pimentões também que sejam orgânicos, tá? Eles têm capsaicina, que é antioxidante, o tomate tem licopeno, né? A batata, a cenoura tem o beta-caroteno, e todos os vegetais, o brócolis inclusive, eles são riquíssimos em diversos tipos de antioxidantes. Então vocês veem que eu estou aqui em casa com o mínimo e que me satisfaz por uns dias e que eu não deixo de ter as vitaminas, né? Então ótimo, estou falando dos carboidratos, estou falando das vitaminas, sais minerais, dos fitoquímicos, né? Vamos falar aí da proteína, ok? Eu, no caso, Carmenzita, eu não como carnes vermelhas desde os meus 15 anos de idade. Hoje eu tenho 52, nós estamos em 2020, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, né? Nós estamos em plena quarentena aí pelo coronavírus, né? Bom, mas eu comprei alguns quilos de frango, eu como frango e peixe, e o que eu faço? Eu descongelo, né? Descongelo, de preferência na geladeira mesmo, e corto os filés. E esses filés eu guardo já com um pouquinho de tempero, volto com eles para o congelador para eu ir descendo dia a dia. Nutri, voltar para o congelador pode. Olha, é melhor do que você deixar 1 quilo de frango na sua geladeira. Então assim, você vai priorizar a cada dia pegar uma das vasilhas dessa onde você guardou o frango já cortado, certo? Como é que você prepara, Nutri? Bom, eu gosto de utilizar um fio de óleo, ou óleo de canola, ou azeite, nós vamos falar sobre isso, dando um banhozinho nele e coloco diretamente na panela, tá? Panela antiaderente. E espero selar de um lado e do outro, e jogo um pouco de água e abafo. E aí ela cozinha por dentro, e eu vou deixando depois aquela aguinha secar e formar uma borrinha, onde eu jogo um pouquinho mais de água ou esfrego o frango ali e fica coradinho. E essa camada de óleo que eu passo ao redor, ou óleo de canola ou azeite, cria uma camada para que não saia tanta água, para não ficar igual uma sola de sapato, né? Então, já quando você for fazer o peixe, esse processo tem que ser um pouquinho mais rápido, porque o peixe desmancha, ok? Aí, bom, outra fonte de proteína importante que você pode utilizar e faz parte da alimentação do brasileiro é o feijão, né? Então, nós temos o feijão e a família do feijão. A família chama leguminosas, tá? Quais são as leguminosas? Ervilha, grão de bico, lentilha, soja. No caso, a soja, eu aconselho que compre a proteína texturizada de soja, né? Que junto com o arroz promovem um fornecimento de proteína de alto valor biológico também. Então você fala, dá para ser vegetariano? Dá. É só aumentar aí na quantidade das leguminosas, família do feijão, com o arroz. Tá? Então o dia que você falar, hoje eu não estou afim de comer carne nenhuma, aumenta no feijão com arroz. Você também pode comprar quinoa para complementar essa proteína, tá? Outra opção de proteína, né, como fonte proteica, são os ovos. Eu tô vendo um exagero danado no consumo de ovos, tá, gente? Então, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. A clara do ovo é albumina. É uma proteína de altíssimo valor biológico, assim como são a lactalbumina do leite e a caseína do leite. O que é proteína de alto valor biológico? Tem um ótimo fornecimento dos 8 aminoácidos essenciais para que forneça substrato para formar suas células, tá? Para a síntese de tudo, células, moléculas, tudo que você precisa. No entanto, a gema, embora ela tenha, sim, propriedades importantes como ferro, vitamina A, né? Colina, ok. Mas a gema tem, cada uma, cerca de 200 miligramas ou mais de colesterol. Aí vem a polêmica. Mas a gente não precisa de colesterol? Sim, a gente precisa tanto de colesterol que o nosso corpo fabrica. Olha que importante que ele é. Mas quando você traz muito colesterol de fora, você pode começar a acumular nas artérias. Tem gente que argumenta que você cedendo no colesterol,
você diminui a sua produção. Isso é arriscado afirmar, né? Porque não é todo estudo que demonstra isso. E no mais, se você come uma gema por dia, uma só, você já vai ter um problema, que é o quê? O excesso de colesterol, que pode depois trazer consequências. Então, a recomendação é não passar de 3 ovos na semana, ok? Tentem manter nisso. E se você faz só de vez em quando o uso de ovo, o dia que você fizer um omelete com 2 ovos, não tem problema nenhum, né? E o óleo, eu prefiro utilizar óleo de canola, porque tem o ômega 3 e tem o ômega 9. O ômega 9 é anti-inflamatório, assim como o azeite, né? O ácido oleico. Ambos são ricos. E o ômega 9 também, que é o ácido oleico, ele aguenta bem o calor, ao contrário do que as pessoas dizem, tá? Então, é isso. Eu dou essas recomendações de uma forma geral para que vocês tenham suas compras, fiquem bem nutridos, né? E, enfim, saiam mais forte dessa do que antes vocês estavam, tá bem? Muito obrigada pela atenção. Eu vejo vocês. Ah, detalhe, eu sempre tenho um chocolatinho e um vinho tinto para de vez em quando aqui em casa, tá? Então, um beijo para todos vocês. Espero que tenha valido as dicas.